Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento, o nono ano do programa Ciência em Movimento, divulgando ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Hoje a nossa pauta é com o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Rafael Almada. Seja bem-vindo, Rafael. Vamos conversar sobre a importância da educação tecnológica e do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. Lembrando, é claro, é o nono ano do programa Ciência em Movimento, fazendo divulgação científica, em particular no interior do estado do Rio de Janeiro. Projetos, pessoas, instituições, startups, tudo aquilo que movimenta a ciência e a tecnologia no interior do estado do Rio de Janeiro. E hoje, com o nosso destaque, nosso entrevistado é o professor Rafael Almada, professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e doutor em Engenharia Química pela COP, UFRJ, atua em educação profissional e tecnológica no diálogo do desenvolvimento, inovação e educação. Atualmente é reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro e presidente do Conselho Regional de Química da terceira região. Incansável defensor dos direitos humanos, da educação pública laica e gratuita, carioca, cidadão do mundo, flamenguista e eterno sonhador. Seja bem-vindo, professor Rafael Almada. Seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Bom, só o fato de ser Flamengo já ajuda bastante, né? Muito bom, bom dia a todos e todas, um grande prazer estar aqui com vocês, né, nesse momento para a gente poder conversar um pouquinho sobre educação profissional e tecnológica. Professor, vamos lá, a gente já fez algumas pautas aqui, assim, até para o nosso público entender o que é educação tecnológica. As pessoas às vezes confundem muito essa questão. Por que é educação tecnológica? O que é educação superior tecnológica? O que é educação técnica? Então, às vezes, as pessoas não têm ideia das oportunidades que surgem com esse modelo de educação, vamos dizer assim, para os nossos jovens. Então, assim, para explicar para o nosso público o que é educação tecnológica. Bom, eu acho que é importante a gente até diferenciar, além da educação superior e educação profissional, a educação básica, né? Eu acho que a educação básica, todo mundo entende, são aqueles anos iniciais de formação, chegando até o que a gente conhece como ensino médio. A educação básica, ela permeia desde lá o início dos primeiros ciclos infantis,
até a gente chegar no final do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio. Essa é a educação básica. Educação superior, ela passa a ser aquela educação que vai formar o profissional, ou bacharel, ou licenciado, ou engenheiro, né, para atuação numa área de formação específica, né, que tem uma formação mais ampla, uma formação mais de formação, de competência naquela área do conhecimento. A educação profissional, ela permeia essas duas áreas de formação, desde a educação básica até o ensino superior. Como? Formando especificamente para o mundo do trabalho. Ela gera uma formação que essa pessoa possa ter uma inserção direta no mundo do trabalho. Seja na educação básica, a gente pode ter um curso de curta duração, que essa formação seja direta para ele atuar em alguma área específica do conhecimento. Pode ser a nível técnico, e aí tem duas possibilidades, para aquelas pessoas que já têm o ensino médio, ou para aquelas pessoas que vão fazer de forma integrada, que a gente chama, que é a educação profissional junto com o ensino médio ao mesmo tempo. Então, essa formação é o curso técnico integrado. O subsequente é quando você já tem o ensino médio e você quer fazer uma formação técnica, um técnico em química, um técnico em mecânica, um técnico em radiologia, né? Essa é a formação que você pode fazer depois que você já tem o ensino médio. Ou pode ser na forma concomitante, você fazer a formação técnica em uma instituição e o ensino médio em outra instituição. E além dos cursos superiores de tecnologia, que a gente também tem dentro da educação profissional e tecnológica, são aqueles conhecidos como tecnólogo, que são formações de parte da área do conhecimento como um todo, mas que especializam um profissional que vai atuar de forma muito com propriedade em uma parte de uma área de conhecimento mais generalista. Então, a educação profissional ela permeia desde a educação básica até a educação superior, com a formação diretamente técnica. Quando está relacionado à educação básica, a gente chama ou de curso de formação inicial e continuada, que popularmente é conhecido como FIC, né, FIC, ou qualificação profissional, que as pessoas falam muito, e muitas vezes algumas pessoas usam um termo que não é um termo tão correto, que é o profissionalizante. Né? Na verdade, a ideia é falar de qualificação profissional ou falar de formação inicial e continuada. No ensino médio, a gente chama os cursos técnicos, e no superior, como eu falei, os tecnólogos. Essa é o que permeia a educação profissional e tecnológica, que tem um capítulo específico na Lei de Diretrizes, né, da Educação, a LDB, né, nossa lei que permeia todo o ensino, desde a educação básica até a educação superior, dentro do nosso país. Professor, e qual o papel hoje dos institutos federais? Conta um pouco da história da criação dos institutos. Como é que nós chegamos a esse modelo, que aqui no estado do Rio de Janeiro temos dois institutos, duas regiões onde atuam os institutos, o Fluminense e o do Rio de Janeiro, e como é que eles atuam assim na promoção da educação profissional e tecnológica? Bom, os institutos federais, eles foram formados em 2008, criados em 2008, junto com a rede de educação profissional e tecnológica. O que é essa rede de educação profissional e tecnológica? Ela envolve todas aquelas instituições federais que fazem formação na área da educação profissional e tecnológica. Então, a grande maioria dos antigas escolas técnicas federal de química, que a gente tinha, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, o próprio instituto ele vem da Escola Técnica Federal de Química. A gente era Escola Técnica Federal de Química há 70 anos, depois a gente foi transformado em Cefet de Química e depois, em 2008, a gente foi transformado em Instituto Federal do Rio de Janeiro. Quando a gente era Escola Técnica Federal, a gente tinha uma unidade no Maracanã, né, no bairro do Maracanã, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E em 94, a gente, ainda como escola técnica, construiu uma unidade no município de Nilópolis, aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E depois, quando virou instituto, a gente passou a expandir. Né? Então, hoje, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, tem unidades na região metropolitana, na região dos lagos, na Baixada Fluminense como um todo,
no sul fluminense, chegando até Resende, e no centro-sul fluminense a gente pega a cidade de Engenheiro Paulo de Fronten, mais ou menos, né, no início, ali na região mais Vassouras. Eu sempre digo que a gente tem que crescer na região centro-sul, né, que eu acho que é uma possibilidade ainda que a gente tem de espaços para ter um instituto federal. Então, praticamente, essas escolas técnicas, CEFET, se transformaram em institutos do país inteiro, pelo Sul, Instituto Federal, só que alguns tiveram mais de um Instituto Federal, né, como o Rio de Janeiro, que tinha um Cefet Campus, que se transformou no Instituto Federal Fluminense, e o Cefet Química, que virou o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Mas só 2 Cefets não se transformaram. Né? O Cefet Rio de Janeiro, que era o Cefet Celso Sukov, aqui no Rio de Janeiro, e com unidades até em Petrópolis, né? Tem uma unidade do Cefet Rio. O Cefet Minas, que não se transformou em instituto, permaneceram como Cefet, mas os demais todos viraram instituto, e a gente incorporou novas unidades com as escolas técnicas, né, que já existiam, escolas agrícolas, escolas técnicas vinculadas às universidades. Então, esse modelo criou essa rede que hoje conta 38 institutos, são 7. O Colégio Pedro II, tradicional aqui no estado do Rio de Janeiro, ele também integra a rede de educação profissional e tecnológica, até porque ele faz formação também, além da formação básica, ele também tem formação técnica. E a Universidade Tecnológica do Paraná, que é também uma universidade que surge de um Cefet, mas ela segue um outro caminho em relação ao instituto. Então, esse modelo hoje tem mais de 670 campos, porque cada instituto tem vários campos. Aqui no Rio de Janeiro, o IFRJ ele tem 15 unidades, 15 campos espalhados pelo estado, né? O Fluminense tem em torno de 10, e essa estrutura do Brasil tem mais de 170 campos distritais. Mais de 1 milhão de estudantes em todo o país, né? Esse número cada vez mais a gente trabalha para aumentar, porque desde a criação em 2008 até hoje, a gente sofre um processo de expansão, né, por unidades. Um modelo muito interessante que o governo federal fez, que é um diálogo com a prefeitura dá um espaço e o governo federal vem com a infraestrutura, e muitas vezes esses espaços eles eram espaços iniciais, que precisavam e demandavam outras construções. Alguns espaços vieram do zero, né? Então você tinha um terreno e você construiu uma unidade, como várias unidades nossas. Na nossa aqui em Niterói, a gente recebeu um terreno e a gente construiu esse prédio. Então, assim, você tem todo um início e um processo de transformação que ele ainda não se consolidou. Então, assim, a maioria dessas unidades, elas têm perspectiva de expansão. A gente precisa chegar a mais e mais estudantes, né, permitindo que cada vez mais a gente possa ter um número de profissionais que façam também essa formação técnica, essa formação tecnológica. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento. Outra coisa que eu queria só destacar também é que a gente, 50% das nossas ofertas de vaga, né, pela lei que nos criou, né, a Lei 11.892, ela determina que 50% dessas vagas sejam de cursos técnicos. Isso significa o quê? Significa que sempre teremos uma formação básica muito grande dentro dos institutos federais, permitindo que a gente não queira, sem mérito e desmérito, mas que a gente queira ser universidade. A ideia não é ser universidade. A ideia é ser uma instituição que se complementa e articula com a universidade nas principais capitais, né, nas cidades, nos estados aí, também porque as universidades, que era um modelo muito de um único campus, ela passou a ser uma universidade mais multicampus, né? Que no estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, a própria UFRJ, a Rural, abriram unidades em outras cidades, né? A UF abriu em Volta Redonda, a UF abriu em Campos dos Goytacazes, ou seja, essas universidades, nos últimos
10, 15 anos, passou a ter uma expansão muito grande também de descentralização das suas unidades, né, que era um modelo anterior. A própria UFRJ era uma ilha que se formou num espaço único. Dos 15 anos para cá, isso mudou um pouco. Então, a gente passou a ter essa descentralização. Então, esse instituto, os institutos federais, eles se complementam com a formação da universidade. Por isso que, como concepção e diretriz para criar um instituto, né, criar um campus, a gente tem uma premissa de discutir na região a formação desse curso. Então, por exemplo, quando a gente foi implementar Niterói, a gente fez consulta pública na Câmara dos Vereadores, a gente fez consulta pública para a população, quais são os cursos que eles têm desejo, conversamos com o setor produtivo, né, conversamos com o setor social, das demandas sociais, até para escolher o local, porque o local ele também determina aonde que a gente vai atender um público diferenciado, né, um público mais diverso. E hoje é o público dos institutos federais. A gente vai voltar a essa questão da regionalidade, que eu acho que é muito importante. Eu acho que aí o IFE tem um papel muito relevante. Eu tenho feito algumas entrevistas com alguns professores do IFE, até diretores gerais dessas unidades, desses campos específicos. E a gente vai voltar sobre esse assunto. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente já volta com o Rafael Almada, reitor do Instituto de Ciência, Tecnologia e Educação do Rio de Janeiro. Fique com a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, entrevistando Rafael Almada, que é professor reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. É um prazer ter aqui conosco. Estamos falando sobre o Instituto Federal, a importância dos institutos federais no Rio de Janeiro. E encerramos o primeiro bloco de entrevista falando exatamente dessa questão da regionalização dos institutos, a importância do instituto estar localmente estabelecido e debatendo as vocações locais e regionais de cada área do estado do Rio de Janeiro. Professor, como é que tem sido, então, essa relação com as cidades onde o IFE-RJ atua? Bom, sempre foi uma relação muito boa, né? Tem algumas cidades que compreendem mais a importância de ter um Instituto Federal, então eles trabalham muito em parceria. Tem outras que a gente precisa ainda ter um trabalho de conscientização da importância do que é um Instituto Federal, né? Porque as pessoas às vezes conhecem muito a universidade, conhecem muito
diversas outras instituições, FATEC, aqui no estado do Rio de Janeiro, mas não entende esse modelo do Instituto. Né? E é normal, porque assim, a gente passou por um processo de transformação. Né? Uma hora era a escola técnica, outra hora era a Cefet, outra hora era o Instituto. Então, até a gente ter a consolidação dessa nova marca, dessa nova instituição, é um processo. Né? Então, assim, a gente compreende, a gente faz essa discussão muito intensa, né, com os prefeitos, com os vereadores, com as câmaras locais, com o próprio setor produtivo, né, entender as indústrias que tem no local, as empresas e a formação para esse mundo do trabalho. Eu acho que é uma persistência que a gente sempre busca aqui dentro da nossa instituição. Essa relação, como eu falei, a gente veio de duas unidades, 2 campos, e a gente passa a ter 15 unidades. Né? Eu estou como reitor desde 2018, eu sou professor desde 2007, né, na instituição, como professor de Química, né, que é minha área de formação, e como eu fui pró-reitor de extensão de 2011 a 2014, e a gente fez um trabalho muito intenso aí de 2011 a 2014 como pró-reitor com as prefeituras. A gente teve o Pronatec, que foi um programa que fez a gente dialogar muito com várias cidades e municípios, ofertando cursos além das nossas unidades, né? Então, isso gerou resultados muito importantes. E, desde 2018 para cá, a gente tem tentado ampliar o número de vagas e de cursos. Então, a gente criou, por exemplo, o nosso primeiro doutorado também, porque o doutorado ele é um doutorado profissional, né? Um mestrado profissional, e o nosso doutorado profissional mais aplicado, ele tem uma pesquisa mais aplicada, ele não é tão acadêmico. A gente conseguiu abrir a nossa primeira engenharia no campus de Paracambi. Então, foram ações que, nesse processo de consolidação, né, eu sou o 4º reitor nessa estrutura de Instituto Federal. Né? Então, assim, a gente está num processo de evolução e de melhorias que a gente tem feito na nossa gestão de tentar ampliar essas unidades para permitir que a gente possa ter mais estudantes e novos cursos. E, além disso, nessa relação com a prefeitura, muitas vezes, o próprio planejamento das nossas unidades é que ela não só atenda aquela cidade. Então, a gente pensa no entorno também dessas cidades. Né? Muitas vezes, a distribuição ela não é lógica, porque, às vezes, poderia ser um polo mais, mais populoso, né? Mas acaba, às vezes, não sendo esse polo mais populoso. A gente tem municípios que têm cidades pequenas, mas, de certa forma, elas são estratégicas dentro de pensar uma logística aí de formação e de acesso a esses estudantes. Mas a gente cada vez mais tenta expandir. Eu tenho recebido a visita de muitos prefeitos, né, principalmente nessa mudança de eleição de 2020 para 2021. Então, vários prefeitos novos têm vindo conversar com o Instituto, querendo conhecer o Instituto. Isso é muito legal, Márcio, porque antigamente as pessoas não tinham essa compreensão do que era o Instituto. Hoje os prefeitos já vêm procurar a gente, né? Porque antigamente eu trabalhei um período no MEC, de 2014 a 2017, eu trabalhei no Ministério da Educação, na CETEC, né, na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. E aí eu conheci o país inteiro aí visitando o Instituto Federal, né, dialogando com os institutos federais. E percebia muito que o pedido sempre era uma universidade. As pessoas sempre queriam uma universidade. Hoje isso já está mudando, as pessoas entendem o papel desses campos dos institutos federais, e hoje a maioria dos prefeitos pedem um campus do Instituto Federal para a sua cidade e para a sua região. Então, assim, tem sido uma parceria muito intensa e produtiva, até com o governo do Estado, com a própria Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente consegue ter um diálogo muito bom de tentar cada vez mais inserir o Instituto Federal dentro desse contexto que já existia, até das próprias FATECs, que são muito mais conhecidas aqui no Estado do Rio de Janeiro, e que as pessoas hoje, às vezes, estão muito mais próximas. Né? Então, a gente tenta mostrar também que o Instituto complementa essa formação a nível estadual. Né? Então, é um pouco isso. E a gente fica muito feliz com esse diálogo com os prefeitos. Agradeço a cada prefeito aí que compreende a parceria do Instituto Federal, a possibilidade de formação que a gente tem e o trabalho sério que a gente desenvolve. Professor Rafael Almada, obrigado pela sua entrevista. É um prazer enorme fazer a divulgação dos IFES aqui no nosso programa. A gente pautou muito essa questão da educação profissional e tecnológica. A gente sabe da importância que tem o Instituto no interior do estado do Rio de Janeiro, na formação de nossos jovens. Então, parabéns por todo esse processo.
né, agradecer e dizer que o programa está à disposição aí para divulgação de projetos, pesquisas e cursos que são oferecidos pelo IFE do Rio de Janeiro, né? Muito obrigado pela sua entrevista, viu, Rafael? Obrigado a vocês, obrigado, uma grande oportunidade de estar aqui, falar do Instituto. A gente está com os nossos cursos abertos, editais, né? A gente está tendo um concurso também para servidor, que vai estar o mês de fevereiro inteiro aberto aí para inscrições. Então, quem puder, quem desejar também vir trabalhar no Instituto, é uma oportunidade. Inscreva-se. É isso aí, muito obrigado. Obrigado a você que nos assiste. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.